cada glóbulo que nós discutimos. Então, os neutrófilos, né, segmentados, neutrófilos bastonetes, os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos e os monócitos. Então, essa concentração de cada glóbulo branco, se tiver alterada, por exemplo, para uma leucocitose, o aumento da concentração de leucócitos, provavelmente é uma infecção acometendo esse paciente. Então, por exemplo, quando eu tenho aumento de neutrófilos, turma, esse aumento da concentração de neutrófilos está associado, por exemplo, com infecções bacterianas. Quando eu tenho aumento de eosinófilos, ou esse paciente está, né, desenvolvendo um quadro alérgico, né, uma reação de hipersensibilidade tipo 1, que nós vamos discutir hoje, a imunopatologia, né, então as patologias associadas com a disfunção do sistema imune, e uma delas são as reações de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta imune exacerbada. Então, quando esse paciente tem um aumento da concentração de eosinófilos, ou esse paciente está com um processo alérgico, ou uma infecção parasitária, por exemplo, uma infecção por Ascaris lubricoides e outros tipos de vermes. Os linfócitos, geralmente, o aumento da concentração de linfócitos está associado com infecção viral aguda ou infecção bacteriana crônica, por exemplo, infecção por bactéria da tuberculose, da sífilis. Os monócitos, quando tem aumento de monócitos, esse paciente pode estar apresentando um quadro de mononucleose, né? E os basófilos também, infecções imunes, né? Relacionadas com respostas imunes. Então, cada tipo de leucócito, turma, irá informar, né, se esse paciente está apresentando um quadro infeccioso. Daqui a pouco. E, devido ao aumento desses glóbulos brancos de defesa, né, as respostas imunes estão sendo ativadas para tentar combater esse patógeno. Por outro lado, turma, se vocês analisarem nessa parte, nessa série branca do hemograma de vocês, vocês vão verificar que tem umas células chamadas de mielócitos, metamielócitos, promielócitos. Essas células, turma, são glóbulos brancos imaturos. São glóbulos brancos jovens, que quando a gente compara no esfregar sanguíneo de um paciente, essas células imaturas, esses glóbulos brancos jovens, são células bem maiores quando a gente analisa o diâmetro, por exemplo, das hemácias ou dos outros leucócitos. Então, esses leucócitos, esses glóbulos brancos imaturos, jovens na corrente sanguínea, é provavelmente um quadro de leucemia. Então, nesse hemograma, turma, essas células, quando vocês estiverem analisando o hemograma de vocês, né, vejam que essas células mielócitos, metamielócitos, promielócitos, tanto o valor de referência quanto o valor absoluto, o valor de referência é representado em porcentagem e o absoluto em milímetros cúbicos ou microlitro de sangue. É zero. Por quê? Porque não é para apresentar no sangue periférico essas células jovens. Então, se o paciente está apresentando 1%, 2%, é porque a medula óssea desse paciente está liberando as células imaturas e é uma disfunção da medula óssea. Aí precisa ser investigado que tipo de leucemia que é. Se está afetando a linhagem mieloide, né? Então a leucemia mieloide, ou se está afetando a linhagem linfóide, que é a leucemia linfóide. A leucemia linfóide, ela afeta principalmente a síntese e a diferenciação dos linfócitos, e a leucemia mieloide vai afetar glóbulos brancos, como os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, hemácias e plaquetas, tá? E o último elemento do hemograma, turma, são as plaquetas, os trombócitos, que são células envolvidas na coagulação, ou seja, para evitar que aconteça um extravasamento sanguíneo, né, quando ocorre um rompimento ou uma lesão de um vaso. Então, aqui na questão está falando justamente a característica principal da leucemia, né? Então, essas células jovens anormais na medula óssea que substituem as células sanguíneas normais. A medula é o local de formação das células sanguíneas e ocupa a cavidade dos ossos, que nós discutimos até o processo de hematopoiese, tá? Ou seja, a síntese das células sanguíneas, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas.
Então, nela são encontradas as células que dão origem aos glóbulos brancos, aos glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos e às plaquetas. Então, texto aí do Instituto Nacional do Câncer, do INCA. Então, a pergunta da questão era, turma, a célula progenitora mieloide na medula óssea pode se diferenciar em... Então, turma, veja, eu expliquei para vocês que a hematopoiese, lá na medula óssea, principalmente dos ossos longos, né, após os 25 anos, lá na medula óssea existem as células-tronco hematopoéticas. O que são células-tronco? Turma, são células que ainda não se diferenciaram. E essas células-tronco hematopoéticas podem se diferenciar numa célula progenitora mieloide e numa célula progenitora linfóide. A célula progenitora linfóide, o próprio nome está dizendo, linfóide, então serão os linfócitos T, o linfócito B, enquanto que a célula progenitora mieloide dará origem a certos tipos de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Então, analisando as alternativas, turma, então, por exemplo, a primeira alternativa, mas essas alternativas mudavam a ordem, né? Mas uma alternativa que contemplava hemácias, ok, mieloide, linfócitos é linfóide e plaquetas mieloide. Então, está incorreto por causa de linfócitos. Todas as alternativas que apresentam linfócitos está incorreto, porque os linfócitos, tanto o B quanto T, são derivados da célula progenitora linfóide. Então, a alternativa correta dessa questão era que contemplava monócitos, então, um tipo de leucócito também da célula progenitora mieloide, que é diferenciado pela célula progenitora mieloide, megacariócitos, que são os precursores das plaquetas, e os basófilos. Quando nós analisamos a partir dessa célula progenitora mieloide, turma, nós temos, dentre os leucócitos brancos, os leucócitos, nós temos os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, que são leucócitos granulócitos, e os monócitos, que são leucócitos agranulócitos. Tá? Então, a alternativa correta dessa questão era monócitos, megacariócitos e basófilos. Todos os leucócitos de origem mieloide. Tá? Células, quer dizer, de origem mieloide. Na próxima questão, turma, contemplava com relação, questão 3 da prova, contemplava com relação aos fatores da coagulação, a cascata da coagulação. Eu falei para vocês que não precisava, né, saber todas as reações químicas da cascata da coagulação, mas entender o que é a cascata, turma, que é, né, ativada ou pela via extrínseca ou pela via intrínseca da cascata. Isso vai resultar na ativação do fator comum a ambas as vias de ativação, que é o fator 10. E qual é o objetivo final da cascata da coagulação, turma? É a formação da fibrina, do fator 1 ativado. Essa fibrina vai formar uma malha, uma rede, para reter essas células sanguíneas, né? Esses glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, e formar aquele tampão, né? Justamente para evitar o extravasamento sanguíneo. É essa a principal função da cascata da coagulação, essa ação concomitante da formação da fibrina da cascata da coagulação com as plaquetas, formando esse tampão, evitando o extravasamento sanguíneo. Então, analisando esses fatores, turma, da cascata da coagulação, eu falei para vocês que tem fatores, né, que podem estar deficientes devido a mutações genéticas e levar a determinada patologia, que é a hemofilia. A hemofilia, turma, é quando o paciente tem deficiência em determinados fatores da cascata da coagulação e esse paciente se torna suscetível a hemorragias. Então, acaba que evitando, né, que esse paciente entre, por exemplo, sofra um acidente, tenha um processo hemorrágico, porque estará comprometido a coagulação desse paciente. Então, na questão, né, nós temos aqui o texto, né, então, os fatores da coagulação são proteínas sintetizadas no fígado que fazem parte da cascata da coagulação sanguínea. Esta cascata corresponde à sequência de reações químicas que resultam na formação de uma proteína. Qual é esta proteína? Então, a primeira pergunta é o objetivo principal da cascata da coagulação, é chegar no final
e T resultar na produção de fibrina, turma. Então, aqui, a primeira resposta dessa pergunta é a fibrina, né? A proteína que é formada ao final da cascata. E a segunda pergunta era, e na hemofilia B, que fator da coagulação está ausente respectivamente? Então, nós temos a hemofilia do tipo A, que acaba resultando na ausência ou deficiência do fator 8, a hemofilia do tipo B, turma, que era o que estava sendo perguntado aqui na questão, que é a ausência do fator 9, e a hemofilia do tipo C, que é do fator 11. Então, a resposta correta dessa questão era e fator 9, respectivamente. Por padronização internacional, os fatores da coagulação são representados em algarismos romanos, tá? E são também, dessa maneira, representados nos exames de sangue. Então, fibrina e fator 9, a alternativa correta dessa questão. Na próxima questão, turma, nós temos a discussão da anatomia, né, dos órgãos que fazem parte do sistema imune, ou seja, os órgãos linfóides primários e secundários, primários e secundários. Então, nós vimos nessa classificação que os órgãos linfóides primários são constituídos pela medula óssea e pelo timo. O que são esses órgãos linfóides primários? O que acontece na medula óssea e no timo? É o local onde os linfócitos T e B são sintetizados e passam pelo processo de maturação celular. Ou seja, os linfócitos, turma, quando são sintetizados a partir da célula progenitora linfóide na medula óssea, não estão maduros ainda. Né? Por quê? Porque essas células vão mediar a resposta imune adquirida, específica, adaptativa. E por que essa resposta imune é específica, turma? Porque essas células são as únicas células do sistema imune que expressam na membrana receptores específicos ao patógeno. Então, o reconhecimento é específico. Por isso que é uma resposta mais lenta, que demora dias ou semanas. Né? E é mediada a parte celular pelos linfócitos B e T. Então, o linfócito B, turma, é sintetizado na medula óssea e passa pelo processo de maturação na própria medula óssea. Então, quando o linfócito B se torna ativo, né, maduro, na membrana dos linfócitos B, nós teremos o receptor que é um anticorpo, principalmente da classe IgD. Enquanto que os linfócitos T, ou CD4 ou CD8, vão receber o receptor TCR, receptor de célula T, que é, né, esse processo de maturação dos linfócitos T acontece no timo. Agora, os órgãos linfóides secundários, turma, que nós temos as tonsilas na região bucal, o baço, os linfonodos e a malte, tecido linfóide associado a mucosas, esses órgãos linfóides secundários é onde essas células do sistema imune entrarão em contato com o patógeno, né, desencadeando a resposta imunológica. Então, baseado nisso, nessa anatomia, nessa diferenciação do sistema imunológico, assinale a opção correta nessa questão. Então, a opção correta, turma, era a alternativa baço e tonsila são órgãos linfóides secundários. Então, nós temos aqui uma alternativa que tem a definição incorreta. Então, os linfócitos T sofrem maturação celular na medula óssea, órgão linfóide primário. Incorreto. A maturação celular dos linfócitos T é no timo. A síntese é na medula óssea. A outra alternativa, linfonodos são órgãos linfóides primários, são órgãos linfóides secundários, que aumentam de tamanho quando ocorre um processo infeccioso. Correto. O que está incorreto é que são órgãos linfóides secundários. Malte é um órgão linfóide primário. Não, é um órgão linfóide secundário, tecido linfóide associado a mucosas, principalmente na mucosa do intestino delgado. O órgão linfóide secundário baço, ok, participa do processo de destruição das hemácias, certo, a hemocaterese, que ocorre após 240 dias. Não, turma, eu passei para vocês que as hemácias, os glóbulos vermelhos, são células programadas, né, para apoptose, morte celular programada, e o tempo médio
de vida dessas células é em torno de 120 dias. Aí essas células são direcionadas para o baço, para o processo de hemocaterese. Tá? Então, está incorreta essa alternativa. Então, a alternativa correta, baço e tonsila são órgãos linfóides secundários. Tá? Na questão 5, nós temos aí as características dos tipos de respostas imunes, tá, turma? Então, nós temos a resposta imune inata, que é definida como inespecífica, que promove a primeira linha de defesa do organismo contra os antígenos. Nós já nascemos com os componentes desse tipo de resposta imune, tá, turma? Então, assim, é uma resposta que, devido a não ser específica, é uma resposta rápida, que vai durar minutos ou horas no nosso organismo, e com reconhecimento específico, independente do patógeno, se é uma bactéria, vírus, protozoário, fungo, um fragmento, né? Os fagócitos, que são as células que participam dessa resposta imune, vão tentar destruir esse patógeno pela fagocitose, né? O englobamento dessa partícula sólida, no caso, o patógeno. Então, nessa questão, nós temos os componentes da imunidade inata que estão presentes desde o nascimento, e nesta resposta imune pode-se observar o quê? Resposta lenta, dias ou semanas? Não, é imunidade adquirida, essa característica. Possui especificidade? Também não é da imunidade inata. Exibe memória imunológica? Também não é uma característica da imunidade inata. Todas essas características aqui, turma, são da imunidade adquirida. Resposta rápida, sem especificidade. Correto, né? Então é uma resposta que dura cerca de minutos ou horas. E a outra alternativa possui aumento de resposta após uma segunda exposição. Incorreto. Isso é uma característica também da imunidade adquirida. Então, a alternativa correta, né, da característica da imunidade inata, turma, é aqui, ó, resposta rápida, sem especificidade. Inclusive, as células que vão mediar esse tipo de resposta imune são os fagócitos, células que realizam fagocitose. Exemplo, os neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, que acabam sendo também células apresentadoras de antígenos, APCs, para os linfócitos, tá? Os linfócitos T, ou CD4 ou CD8. Então, a alternativa correta dessa questão. Na questão 6, eu coloquei um caso clínico para vocês, né? Então, eu falei para vocês estudarem os tipos de anemias que nós discutimos. Então, anemia falciforme, talassemia, anemia ferropênica ou ferropriva, com deficiência de ferro, anemia megaloblástica, que está envolvida com deficiência de vitamina B12, ácido fólico, anemia hemolítica, né, que acaba levando a lise das hemácias, por isso que é hemolítica, anemia perniciosa e que mais, turma, que nós vemos? Anemia hemolítica, perniciosa, megaloblástica, enfim. Então, esses tipos de anemias, né, eu falei para vocês estudarem, né, e associar as características de cada tipo. Então, aqui na questão 6, menina negra de 5 anos foi encaminhada para um hematologista depois do pediatra ter diagnosticado anemia severa com esplenomegalia e icterícia. Então, sobrecarga do baço e icterícia, né, que está associado com o quê, turma? Icterícia está associado com o pigmento bilirrubina. E a bilirrubina vem da onde? Vem da degradação das hemácias. Então, quando essas hemácias elas são destruídas após em torno aí de 120 dias no baço, nós temos o metabolismo da bilirrubina. Então, é formada a rubina, a bilirrubina, ela precisa ser conjugada no fígado, direcionada para o intestino para ser eliminada nas fezes na forma de urobilina. Então, se esse paciente começa a ter sobrecarga do fígado, disfunção, principalmente disfunção hepática, esse paciente começa a acumular bilirrubina, né, em determinados órgãos, tecidos, levando a pigmentação amarelada, característica da icterícia. É diferente quando acontece essa icterícia no RN, nesse recém-nascido.
Então, alguns RNs podem apresentar icterícia após o nascimento, turma, devido à imaturidade ainda dos órgãos. Né? Então, mas nesse caso do RN, esses bebezinhos, né, passam pelo banho de luz, né, uma vez que a bilirrubina é fotossensível. Agora, um adulto apresentar icterícia precisa ser investigado. Um adulto, um adolescente, enfim, apresentando icterícia precisa ser investigado onde está, né, o que está levando ao acúmulo desse pigmento, tá? Então, aqui a criança de 5 anos apresentando esplenomegalia, sobrecarga no baço, icterícia. Sua mãe relatou uma história familiar de possíveis problemas no sangue, mas não tinha certeza disso. Então, já começa aqui a história familiar com alguma herança genética, né, turma? Então, associado também com algumas patologias hematológicas, nós podemos realizar os heredogramas, né, desses pacientes para poder, né, por exemplo, hemofilia, né, e outras patologias genéticas. Então, se você tem um histórico familiar de determinada patologia, pelos heredogramas nós conseguimos determinar a probabilidade, né, daquele casal ter um filho com essa herança, com essa patologia genética. Então, determinar a probabilidade, o aconselhamento genético, enfim. Então, essa mãe relatou que a família tinha possíveis problemas no sangue, mas não tinha certeza disso. A eletroforese da hemoglobina foi normal, que é uma técnica laboratorial para analisar essa proteína do sangue. Então, aparentemente aqui a hemoglobina está normal. Então, aqui, turma, já não fechava anemia falciforme. Por quê? Porque está mostrando na técnica laboratorial que a hemoglobina está normal. A hemoglobina não tem nenhuma mutação que leve à confirmação de hemoglobina falciforme. Né? Então, a anemia falciforme está relacionada com o quê? Com uma mutação genética. Uma mutação genética, uma substituição gênica exatamente no cromossomo 11, né? Essa troca de substituição de uma base nitrogenada que vai resultar na troca de um único aminoácido na hemoglobina, que é uma proteína que tem mais de 200 aminoácidos. Então, essa substituição de um único aminoácido em uma das cadeias da hemoglobina resulta nessa hemoglobina falciforme que terá, né, a formação dessas hemácias no formato de foice, característico da anemia falciforme. Então, só por essa informação, descarta a anemia falciforme. Então, a eletroforese da hemoglobina foi normal. O hemograma completo revelou anemia normocítica. Então, normocítica significa que as hemácias não variaram o diâmetro, né? Então, não é uma hemácia com diâmetro maior nem menor, é um diâmetro normal, normocítica, e contagem de leucócitos e de plaquetas estava normal. Então, o hemograma também estava ok. No esfregaço de sangue periférico, foi verificado um grande número de fragmentos de hemácias, por isso que apresentou uma anemia. Então, qual o tipo de anemia detectada nessa criança? Então, quando nós temos no sangue periférico a presença de fragmentos de hemácias, turma, nós temos uma das características da anemia hemolítica. Então, a alternativa correta dessa questão. Não é porque aqui, ó, como eu falei para vocês, só por essa técnica laboratorial confirmando que a hemoglobina estava normal, essa criança não apresenta anemia falciforme. Mas alguns alunos, né, analisando as provas, alguns alunos associaram, por exemplo, a questão da raça, né, com anemia falciforme. Então, nos estudos epidemiológicos, turma, claro, quando a gente analisa uma maior incidência de determinada patologia, a anemia falciforme, né, está associado, por exemplo, com a raça negra, mas não significa que só a raça negra terá anemia falciforme. É que nos estudos epidemiológicos mostrou uma maior incidência dessa patologia, como também acontece na talassemia. Talassemia é um tipo de anemia que acomete mais a raça caucasiana, mas não é só a raça caucasiana, vai depender do cruzamento genético daquele casal, daquela família. Tá? Então, a alternativa correta dessa questão, anemia hemolítica. Na questão 7, turma, tinha outro quadro de anemia.
Então, mulher de 50 anos é levada para o pronto-socorro com queixas de mal-estar, náuseas, vômitos e fadiga. Então, revela uma longa história de abuso de álcool durante os últimos 13 anos e afirma necessitar de doses diárias de álcool. No exame físico, notou-se desnutrição, mas não está em perigo. Os demais achados são normais. Se o exame de sangue revela valores normais de leucócitos, né, então não está apresentando um quadro infeccioso, mas demonstra anemia com hemácias grandes, macrocíticas. Então aqui já está direcionando para o tipo de anemia, tá? Uma anemia que acaba levando ao aumento do diâmetro dessas hemácias. Então, hemácias macrocíticas. Sua amilase, lipase e testes de função hepática estão normais, apesar do uso abusivo aqui de álcool. Qual tipo de anemia é caracterizada por hemácias macrocíticas produzidas por uma proliferação anormal de precursores eritrocitários na medula óssea, em razão de uma limitação na síntese do DNA. Então, a anemia que está relacionada com essas hemácias macrocíticas é a anemia megaloblástica. Então, a alternativa correta, inclusive, o que leva a essa proliferação anormal e essas hemácias macrocíticas, por exemplo, é a deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. Tá? Então, nós discutimos aí a importância no desenvolvimento embrionário das fontes, da ingesta de fontes que contêm essas vitaminas, né, a vitamina B12 e o ácido fólico, justamente para evitar a anemia do tipo megaloblástico. Então, a alternativa correta dessa questão. Na questão 8, turma, ao falar sobre o sistema imunológico, muitas pessoas lembram-se apenas da defesa por medição de anticorpos. Entretanto, algumas células, como os macrófagos, são capazes de englobar e digerir organismos invasores, um processo conhecido por fagocitose. Então, a resposta correta, né? Então, a fagocitose é o ato de englobar essas partículas sólidas. Então, as células que são fagócitos, dentre estas, os macrófagos, neutrófagos, células dendríticas, reconhece inespecificamente o patógeno e engloba esse patógeno para destruir por fagocitose. Quando ocorre a fagocitose, turma, no interior dessas células fagocíticas, forma um fagossomo e esse fagossomo irá se fundir com uma organela dessas células, que são os lisossomos. Nos lisossomos, nós temos enzimas que participarão do processo de digestão intracelular. Então, na fusão do fagossomo com o lisossomo, nós temos a atuação dessas enzimas degradando esse material. Então, a resposta correta aqui é fagocitose. Pinocitose, turma, é quando eu tenho englobamento de partículas líquidas, né, para o interior das células. Exocitose é quando é liberação de uma partícula, de uma molécula do meio intra para o meio extracelular. Plasmocitose é um tipo de exocitose, tá? E a apoptose é um tipo de morte celular. Então, a alternativa correta aqui, fagocitose. Inclusive, deu exemplo os macrófagos. Na penúltima questão da prova, turma, questão 9. Um paciente há 8 anos sofreu uma lesão medular por acidente automobilístico que resultou em paraplegia. Nessa semana, realizou uma biópsia do gastrocnêmio direito, né? Então, o músculo da região. Foram observadas células musculares com volume diminuído, então, o tamanho, o volume diminuído dessas células musculares, devido a essa lesão e, consequentemente, a estimulação muscular, né? Porém, com morfologia nuclear e de membranas preservadas. Pode-se concluir a esse respeito. Então, primeiro, aqui no caso clínico, como está falando, que devido a essa lesão medular, acabou resultando, né, na perda ou, consequentemente, na inervação da estimulação dessas células musculares, o que resultou num volume diminuído. Então, isso é a definição de atrofia, né? Então, acaba que mostra aqui, ó, porém, com morfologia nuclear, então núcleo e membrana preservado
dessas células musculares. Então, se a membrana está preservada, turma, não foi uma morte. Então, essas células não morreram ainda, tá? Então, aqui pode-se concluir a esse respeito, trata-se de uma adaptação celular atrofia causada pela desnervação do músculo devido à lesão. Não é tipo de morte, porque a membrana está preservada, então necrose está fora. Não é uma degeneração gordurosa, que é uma lesão reversível, mas a degeneração gordurosa está associada com acúmulo de gordura, né? A apoptose é um tipo de morte, também não está alterando, a célula não apresenta alterações que correspondam a um evento de morte celular, tá, turma? E hipertrofia é o contrário, né? O aumento do tamanho ou do volume da célula. Então, a alternativa correta, atrofia causada pela denervação do músculo. E a última questão da prova, né, nós temos a prevalência, né, então, caso total, então a diferença de incidência e prevalência epidemiológica, a prevalência é quando nós temos o número total de casos, turma, de uma doença, tanto casos novos quanto casos antigos, enquanto que a incidência reporta os casos novos daquela doença, tá? Tanto doenças transmissíveis como doenças crônicas não transmissíveis. Dentre as doenças crônicas não transmissíveis, nós temos aí a obesidade, hipertensão, câncer, tá? Então, a prevalência da obesidade infantil vem apresentando rápido aumento nas últimas décadas em todo o mundo, sendo caracterizada como uma verdadeira epidemia. Entre as diversas repercussões que a obesidade provoca na saúde da criança e do adolescente, destaca-se a esteatose hepática, em negrito, que é o estágio inicial da doença hepática gordurosa, ainda estava aqui a resposta, né? Não alcoólica. A doença hepática gordurosa não alcoólica é um problema clínico emergente entre pacientes obesos, adultos e jovens, que se caracteriza como uma síndrome de etiologia multifatorial, na qual a obesidade é o fator associado mais comum. Além disso, apresenta amplo espectro de alterações histológicas hepáticas. A lesão referida no texto corresponde à turma. Essa questão, a resposta estava no texto, né? Então, está aqui, ó, esteatose hepática, doença hepática gordurosa. Então, a alternativa correta, lesão reversível, né? Então, porque esteatose é uma lesão reversível. Agora, esteatonecrose, né? Então, tipo de necrose é uma lesão irreversível. Mas aqui é esteatose. Então, uma lesão reversível caracterizada pelo acúmulo de gordura na célula, tá? Então, eram essas as 10 questões da prova, da nossa prova B1, cada uma valendo 100 pontos, totalizando os 1.000 pontos da avaliação B1, tá bom?